Hello students, bem-vindos à nossa aula do Conquistar. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês ao longo dessa aula. E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, no @Centro de Mídias _AM e de nos marcar aí utilizando a hashtag Projeto Conquistar Seducam. Vamos para o título da nossa aula? Então, nosso episódio 10, a dica, idêntica, mas nem tanto. O uso das preposições in, on e at relacionados a tempo e espaço. O nosso detalhamento: preposições in, on e at relacionados a tempo e lugar. Vamos para a nossa dica? Então, no exemplo do dia a dia, nessa primeira imagem aqui, nós temos duas situações de uso do in, tá certo? Olha só, nossa preposição in. Então, his birthday is in June. Essa afirmação, the use of the preposition in is correct or incorrect? A resposta aqui, gente, é correta, tá? Por quê? Eu vou utilizar a preposição in sempre antes de meses do ano. I live in Manaus. With cities, we use the preposition in. Então, essa afirmação aqui, com cidades, nós usamos a preposição in. Também está correta, tá? True. Então, essa é a resposta correta. Eu utilizo a preposição in para falar antes, de mês do ano e também de cidade, antes de cidade, tá bom? Vamos agora explorar um pouquinho mais sobre o uso dessa preposição in. Vamos para o nosso conteúdo. O uso, então, da preposição in, ela vai obedecer, aquela ideia de pirâmide, Eu utilizo sempre na base, um período de tempo muito longo ou então um espaço muito longo. Essa é a regra geral e, de fato, ela pode ser utilizada. É uma estratégia que nós utilizamos aí para facilitar a compreensão em quais situações eu utilizo determinadas preposições. No caso do in, quando o período de tempo for bem longo, ou então quando o espaço for bastante longo, bastante amplo, eu vou sempre optar pela preposição in. Mas agora a gente vai entrar, essa é a regra geral, a gente vai definir aí algumas regras, que vão facilitar ainda mais o uso dessa preposição, tá bom? Então, partimos do ponto de que tanto para lugar quanto para tempo é sempre amplo, um período de tempo longo ou então um espaço muito amplo. Vamos iniciar falando, então, de place, de lugar. Quando é que eu utilizo a preposição in relacionado a lugar? Então, em lugares amplos e no sentido de dentro de. Aqui também vai uma informação que é acrescentada e que é importante. Todas as vezes que vocês pensarem em um local, fechado, determinado, por exemplo, um quarto, vocês vão optar pela preposição in, porque a preposição in também passa a ideia, o sentido de dentro de, tá? Essa, então, é uma informação aqui que nós também acrescentamos. Normalmente, quando ela vem com essa ideia de dentro de, ela não deixa muita dúvida, porque, de fato, tem que ser utilizada ela mesma, tá? Mas é uma informação que também a gente precisa ter. Bem, nós utilizamos a preposição in para countries, para países. Por exemplo, in USA, se fosse falar corretamente, in the USA, in the United States. Nesse caso, então, para falar de país, eu vou utilizar a preposição in, porque é amplo, um espaço muito amplo, e ele também é demarcado por fronteiras. É uma situação ideal de uso da preposição in. Eu utilizo também a preposição in para falar de cidade. Também um espaço longo, também ele é demarcado por fronteiras. Nesse caso, utiliza-se sempre a preposição in Manaus City. A palavrinha city pode ser city, depende aí da origem do falante, tá? Pode haver uma diferença quanto à pronúncia. Aí nós temos em Flores. Flores aqui é um bairro, tá? Então, para bairro, também é delimitado, também é um espaço amplo. Eu vou optar pela preposição in, ok?
e também South America, na América do Sul. Nós estamos falando de um continente também delimitado, um espaço muito amplo, situação ideal para usar a preposição in. Uma questão importante, repare que nenhum desses locais aqui eu consigo enviar uma encomenda, certo? Se você enviar uma encomenda colocando só como destino o país, ou a cidade, ou o bairro, ou então um bairro, né? Ou, no caso aqui América do Sul, não chegaria essa encomenda, porque precisaria ter um endereço mais preciso. Então eu não devo utilizar, nesse caso, nunca a preposição, outra preposição que não o in, tá certo? O in eu não consigo, é sempre um local muito amplo, ok? Se eu consigo enviar uma encomenda, aí já vou utilizar uma outra preposição at, que nós também vamos ver. Agora, gente, nós já falamos do place, vamos para tempo, né? Relacionado a tempo, usa a preposição in relacionado a time, a tempo. Em que situações? Já sabemos que é um período de tempo muito longo, né? Um período amplo de tempo. Mas agora a gente vai citar algumas situações que vão exemplificar e que vai facilitar a compreensão de vocês, tá bom? Então, a preposição in relacionado a tempo, né? Períodos de tempo mais longos e menos definidos. Então, nós temos aqui, né? In the morning, né? Essa expressão aqui sempre vai exigir o uso da preposição in, tá bom? In the morning, né? Um período do dia, né? Menor do que um dia, mas como se trata de uma expressão que exige, então, ela vai sempre estar presente. Aí nós temos in January, que é um mês do ano, eu vou sempre utilizar, antes de mês do ano, a preposição in. Aí nós temos também ano, in 2023, né, em 2023, período, né, de tempo longo, é um ano, eu vou utilizar a preposição in, tá certo? E in the summer, é uma estação do ano, né, in the summer, é uma estação do ano, eu vou utilizar sempre a preposição in, ok? Aí nós temos in the 20th century, no século 20. Quando eu referir a período de tempo longo como um século, century, eu vou utilizar sempre a preposição in. Acho que não fica a dúvida, né? Um século é um período de tempo muito longo, portanto eu vou utilizar a preposição in. Ele cai bem dentro dessa ideia de que eu utilizo a preposição in para período de tempo bem longo. Aí nós temos in the Ice Age, na Era do Gelo, né? A tradução seria Era do Gelo. Também é um período de tempo muito amplo, logo o uso da preposição in, né, fica evidente ali, né, a necessidade de utilizar essa preposição, tá certo? Então, tanto para lugar quanto para tempo, eu vou utilizar a preposição in para período de tempo longo ou então para um espaço longo, ok? Vamos agora para a dica 1 aqui, né, a definição de cada uma dessas situações. Olha só. Então, a preposição in indica que está dentro de, em, no e na. Essas três últimas aqui, em, no e na, diz respeito aí a todas as outras preposições, tá? E é esse o fato que as torna tão difíceis de memorizar, de trabalhar com elas, né? Elas possuem a mesma tradução, mas situações de uso bem distintas, tá bom? Então, a preposição in é usada antes de países, né, um espaço amplo, de cidades, também um espaço amplo, regiões, né, dependendo da região, como a América do Sul, né, vou utilizar a preposição in, estações do ano, também sempre vou utilizar o in, em meses do ano, décadas, séculos, documentos e livros, algo em lugar fechado, né, carro, táxi, em momentos do dia em geral, períodos mais longos de tempo, como in the past. Então, repare, né, que é um período bem amplo e por isso justifica aí o uso da preposição in, tá? E quando ele se tratar de um local, é sempre um local muito amplo também, certo? In the past é um período de tempo muito impreciso e também um período ali, né, de tempo claramente muito grande, o que caracteriza aí a necessidade do uso da preposição in. Nós vimos aqui, então, gente, um resumo de quais situações utiliza a preposição in, levando em consideração a estratégia da pirâmide, né? Período de tempo ou então um espaço muito amplo, eu vou optar pela preposição in. A gente só chama atenção para um fato de que nem sempre todas as situações se resumem ao uso da pirâmide. Há sempre aquelas situações onde exigem a utilização de uma preposição ou de outra, e aí não existe uma explicação muito óbvia, tá certo?
a gente precisa memorizar mesmo essas situações para que não se confunda quando for utilizar. Dá para utilizar a ideia da pirâmide? Dá, com certeza. Mas a gente precisa memorizar aquelas situações, pelo menos aquelas mais comuns, e que exige o uso da preposição mesmo quando ela diverge da regra geral. Tá bom, gente? Então, agora a gente vai para o nosso segundo exemplo do dia a dia. Então, nesse exemplo do dia a dia, nós temos as seguintes frases. The boys play soccer on Mondays e the fruits are on the table. Repare que nós temos dois exemplos aqui de uso da preposição on, relacionado a tempo, e a outra aqui relacionado a lugar, né, a superfície. Agora a gente vai para o conteúdo, a gente vai explorar aí o uso dessas duas preposições, né, sendo utilizadas aí nessas frases. Por quê, né, justificando por que o uso da preposição on. Olha só. Quando eu falo da preposição on relacionado a place, lugar e a tempo, né, eu vou também recorrer àquela estratégia aí da pirâmide, né? Sempre um período de tempo intermediário e também um espaço intermediário, não muito longo, não muito preciso, tá? Então, dá para utilizar essa regra aqui com a preposição on. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais para identificar em quais situações eu sempre vou utilizar essa preposição, tanto para tempo quanto para lugar. Vamos começar então com lugar, place. Eu vou utilizar então a preposição on para falar de superfícies, e aí vem sempre aquela ideia de sobre algo em cima de, tá bom? Então, todas as vezes que eu memorizar, lembrar de um local que tenha superfície, eu vou muito provavelmente utilizar a preposição on, tá certo? E, para além disso, ele vai passar nessa preposição, vai passar a ideia de sobre algo em cima de. Quando acontece isso, não fica muito difícil identificar o uso da preposição on, tá? Porque ela se destaca das outras quando eu estou me referindo aí sobre ou em cima de, tá certo? Olha só, quando que eu utilizo então a preposição on relacionado a lugar, né, place? On Main Street, eu vou utilizar a preposição on para falar de rua. Repare que rua é uma superfície, mas é um espaço um pouco reduzido se eu comparar com o bairro, por exemplo. Bairro, cidade, país, utilizo a preposição in. Agora, quando eu tenho a rua ou uma avenida, conforme nós vamos ver, eu vou optar pela preposição on. Então, utilizo a preposição on para rua, tá? Porque é um espaço menor, se comparado ao bairro ou à cidade, mas também porque ela é uma superfície, né? Passa aquela ideia de superfície, logo eu vou utilizar a preposição on. Então, on Main Street, né? Na rua principal. Nesse caso, eu utilizo a preposição on. Outro exemplo é outra situação de uso da preposição on. On Boulevard Avenue, na Avenida Boulevard. Nós temos, então, uma avenida, nesse caso, todas as avenidas devem ser utilizadas aí a preposição on, tá certo? Aí nós temos on the bus train. Veículos longos, eu vou utilizar a preposição on. Também foge um pouquinho da regra aqui, né? Porque se a gente pensar, né, num transporte como dentro de, você está dentro desse transporte, você pode ser levado aí ao erro, né, de utilizar a preposição in. E não estaria errado pensar dessa forma. Só que com meios de transportes longos, eu vou utilizar a preposição on. On the bus, on train, tá certo? Então, veículos longos também utilizam a preposição on, que é o que contraria, né, aquela ideia de dentro de, que é proposto, né, pela preposição in. E aí nós temos on the table. On the table, então, além de ser um lugar, né, ele também passa a ideia de superfície. Também eu vou utilizar sempre a preposição on, tá bom? Então, a preposição on eu vou utilizar para rua, avenida, veículos longos e também, né, veículos longos, grandes, né, e mesa, né, algo com superfície. Para tempo, gente, nós vamos utilizar a preposição on nas seguintes situações. Períodos de tempo intermediário, dias da semana, né? O dia da semana é um dos exemplos. Então, nós temos aqui on Wednesday. No dia da semana, quarta-feira, eu sempre vou utilizar a preposição on. Daí, para falar de uma data específica, olha só, on June, 15th June, né? No dia 15 ou 15º dia de junho, eu vou utilizar a preposição on, tá certo? Então, quando for
um dia específico dentro de um mês, eu vou utilizar a preposição on, ok? E por último aqui, on Sunday morning, né? Quando eu falo um período aí do dia, né? Do dia da semana, mas aí eu vou falar um período do dia. Nesse caso, eu vou utilizar o on, porque primeiro vem o dia, primeiro eu me refiro ao dia. E com dias da semana, eu vou utilizar sempre a preposição on, tá certo? On Sunday morning, né? Nos domingos pela manhã, ou domingo de manhã, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês mais informações, mais uma dica, olha só. Essa é uma das mais famosas preposições em inglês, devido à popularidade da frase "The books are on the table". Né? Todo aprendiz de língua inglesa já se deparou, né, com essa frase. Né? Ela meio na forma de chacota, mas é uma frase bastante conhecida. E esse é um exemplo que utiliza a preposição on e que deixa bem claro, né, em que situação eu devo utilizar essa preposição, né, sempre com a ideia de sobre, né, em cima de. Essa preposição deve ser usada para anteceder locais com superfícies, né? Sempre bom lembrar, dias específicos, referência, condição e tempo, e normalmente apresenta o significado de em cima de, acima de, sobre, em, no e na. Sendo essas três últimas, né, a tradução, né, ou o significado que é recorrente nas outras preposições, né, tanto no in quanto no at. Por isso, né, daí deriva a dificuldade de trabalhar essas três preposições, né, reiterando que elas são preposições diferentes, com a mesma tradução, com o mesmo significado, mas com uso distinto. Então a gente precisa memorizar, né, quais situações eu devo utilizar uma ou outra. Na sequência, né, eu vou mostrar, olha só, a preposição on pode ser usada para dias da semana, né, isso resume bem. Então, toda vez que eu me referir a dias da semana, eu vou utilizar a preposição on. Datas específicas, né, então todas as datas específicas e dias especiais, como feriados e tudo mais, eu vou utilizar a preposição on. Por exemplo, on New Year's Day, né, o primeiro dia do ano, né? Além de ser um feriado, é uma data importante, né, um dia especial, eu vou optar pela preposição on. Usamos, né, alguns exemplos agora, on Monday, né, na segunda-feira, on my birthday, no meu aniversário, on Halloween, né, que é uma data especial, né, um feriado, né, enfim, uma data especial, nesse caso justifica-se o uso da preposição on. E aqui, on July 1st, com o mês do ano, né, nós já sabemos, eu vou utilizar a preposição on. 1º de julho, né, como é o exemplo. E para uma parte de um dia específico, como on Friday evening, né, como na sexta-feira à noite. Então, mesmo que eu me refira a um período de tempo, né, do dia, né, uma parte do dia, eu estou falando de um dia antes, né? Primeiro vou falar do dia, depois a parte desse dia. Isso também justifica-se o uso da preposição on, ok? Então, quando eu me referir a dias da semana, sempre utilizar a preposição on. Quando me refiro a parte desse dia, mesmo assim, vou optar sempre pela, né, preposição on, ok? Ficou bastante claro, gente? Só uma última informação, que nós prestamos atenção sempre naquelas informações que fogem da regra, né? Há situações onde exigem o uso dessa preposição, mesmo contrariando nessa regra de que eu utilizo a preposição on para período de tempo ou espaço intermediário. Ao se deparar com uma situação assim, provavelmente vocês estão diante de uma expressão que exige o uso da preposição on. Tá certo? Vamos agora para o nosso próximo exemplo do dia a dia. Então, nesse exemplo do dia a dia, nós temos, né, duas frases, né, duas sentenças, que diz o seguinte: The meeting will begin at 10 a.m. E o segundo exemplo, We had lunch at school yesterday. Né? Nós almoçamos na escola ontem. Então, repare que essas duas situações ali, nessas duas frases, eu optei pela presença, né? Optei pelo at. Por quê? Porque se trata aí de um local específico e também de uma hora muito específica, um momento muito específico, portanto, justificando aí o uso da preposição at. Tá certo? Vamos agora para o conteúdo, onde a gente vai ver por que da utilização do at.
Então, conforme conseguimos identificar, né, eu utilizo a preposição at também para place, lugar, e também para tempo, né, time, só que sempre com essa ideia de precisão, tanto para tempo quanto para lugar. Agora nós vamos definir, né, olhar com um pouquinho mais de atenção em quais situações de fato nós utilizamos essa preposição, que é muito importante e bastante utilizada na língua inglesa. O at, gente, tem umas situações talvez mais fáceis, né, de identificar qual o uso, em que situações eu utilizo, já que ela é bem precisa, né? Ela não é tão subjetiva, por exemplo, quando eu me refiro a um espaço de tempo longo, né? Então ela é sempre muito mais precisa, é mais fácil de identificar a situação de uso dela. Então, sempre para tempo, para lugar, sempre muito específico, tá? Então, para lugares exatos, eu vou utilizar a preposição at. At 143 Main Street. Então, eu estou falando de uma rua agora, né? Só que com um número exato. Nesse caso aí, justificando o uso da preposição at. At 143 Main Street. Então, eu estou dando um exemplo, né, de um local onde pode chegar, por exemplo, uma encomenda. Lembra aquela ideia da encomenda? Aqui eu já posso receber. Se eu consigo receber a encomenda nesse endereço, nesse local, sempre vou utilizar a preposição at, tá? Uma informação aí bem importante. É possível receber uma encomenda nesse endereço, nesse local? Usa sempre o at. Nesse caso, estou dando o nome da rua e o número da casa. Se eu estou dando o número desse estabelecimento ou casa, logo, ele é um local muito específico e eu devo utilizar sempre a preposição at, ok? Eu não consigo mandar uma encomenda para um país, não consigo mandar uma encomenda para um bairro, eu preciso sempre de um endereço específico. O endereço específico vai possibilitar a entrega dessa encomenda, portanto, eu vou sempre utilizar o at. Perceberam como a utilização do at nesse sentido é bem mais fácil? Porque ele é sempre mais preciso. Aí tem expressões também que exigem o uso dessa preposição. At home, por exemplo, at school, at church, todos esses locais vão exigir a presença do at, tá? Mesmo assim, gente, se a gente partir para um outro aspecto também, ele é um local bem específico. Por exemplo, quando eu digo at home, é casa, né? É um local muito específico. Ou então, quando eu digo at school, na escola. Inclusive, né, essa escola, esse local, tem um endereço, tem um número, portanto, é bem preciso e aí eu posso utilizar a preposição at, tá bom? Então, at é sempre utilizado para local bem específico, ok? At home é uma daquelas situações onde a expressão exige o uso dessa preposição. Tem outras, né? At home, at school e assim por diante. At night, como nós já vimos. E aqui nós temos at the airport. Quando eu falo no aeroporto, é um local, embora grande, mas é um local bem específico. É possível mandar uma encomenda para o aeroporto, porque lá tem um número, né? Então, é possível endereçar algo para esse local, é necessário o uso da preposição at. Então, at the airport, né? No aeroporto, ok? Agora a gente vai dar uma olhadinha, né? Já vimos sobre lugar, vamos ver sobre tempo agora. Em que situações eu utilizo a preposição at? Olha só, horários e momentos específicos, né? Então, sempre que eu tiver uma hora exata, um período bem específico, eu vou utilizar o at. Olha só em que situações. At 10 o'clock, às 10 horas. A expressão o'clock já define, porque ele é utilizado para, né, mostrar um horário exato. É, né? Uma expressão que eu utilizo para indicar um horário exato. Então, at 10 o'clock, às 10 horas em ponto. O'clock poderia ser traduzido como em ponto, né? Às 10 horas em ponto. Um momento específico, justificando aí o uso da preposição at. Outro exemplo, at lunchtime, na hora do almoço, também é um momento específico, logo eu vou optar pela presença, né, pela utilização, aliás, da preposição at. Aí, at Christmas é o Natal, né? Christmas, então, é um feriado, é um dia importante, né, um dia bem específico, eu vou utilizar a preposição at Christmas, né, quando eu me refiro àquele dia, né, não necessariamente o dia. Repare quando eu digo assim, at Christmas, eu me refiro a um espaço de tempo, mas não preciso muito. Porque se eu colocar at Christmas Day, por exemplo, aí eu já não posso utilizar mais a preposição at, tá? Porque eu estou me referindo a um dia específico, é uma outra preposição. O at, então, nesse sentido de Christmas, é sempre naquele período do tempo, tá? Um pouco mais amplo. Um exemplo,
onde a regra geral não abrange essa situação. Nós temos aqui, então, uma situação onde uma expressão exige o uso da preposição at, tá bom? At Christmas é uma exigência, mas ela foge um pouquinho dessa regra de um período de tempo bem específico, tá? Além de todas essas situações de uso das preposições, precisamos prestar bastante atenção naquelas situações onde fogem. Esse é um desses exemplos. E por último, at the moment, quando eu me refiro a um momento específico, né? Nesse momento, at the moment, ok? O uso da preposição at. A preposição at, então, deve ser sempre utilizada para um período de tempo ou de lugar bem específico, exceto naquelas situações onde uma determinação, né, uma expressão exige o uso dela, mesmo quando ela contraria essa regra geral de que deve ser utilizado para situações bem específicas, tá bom? Se deparou com uma preposição at numa situação onde não é um local ou um momento específico, muito provavelmente vocês estão diante de uma situação onde essa preposição é exigida, e aí ela foge dessa regra, tá certo? Vou mostrar um pouquinho mais sobre a dica, olha só. Em resumo, né, essa preposição indica lugares e tempos específicos, sendo a maioria das vezes usadas antes de final de semana, feriados, horas, endereço com número, referência a coisas e lugares onde se faz algo diariamente, como estudar e trabalhar. Uma informação importante aqui que eu até deixei destacado, final de semana, né, weekend, ele normalmente utiliza-se a preposição on, mas também é utilizada a preposição at, especialmente no inglês britânico, tá? Então é mais uma questão de regionalismo. Então se vocês verem, por exemplo, a preposição at antes de final de semana, weekend, também está correto, tá? É mais uma questão ali de origem ou né, com qual dos idiomas, né, essa pessoa que está falando tem mais proximidade, tá? Então é possível que uma pessoa que, né, esteja mais próximo da língua inglesa dos Estados Unidos fale weekend sempre com a preposição on. Mas se uma pessoa estiver mais próxima ali, né, do inglês britânico, ele pode utilizar a preposição at antes de weekend, ok? Que é final de semana. Uma nota importante, deve-se utilizar at antes dos termos midday, que é meio do dia, noon, que é o meio-dia, lunchtime, que é a hora do almoço, night, né, que é a noite, e midnight, também à meia-noite. Então, essas situações aí, né, exigem o uso da preposição at. Tá certo, gente? Ficou claro? Vamos agora para nossas considerações finais. Agradeço aí pela atenção de vocês, mas antes disso, vamos para a nossa selfie? E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Lembrando que é @centrodemídias_IM. E não esqueçam principalmente de nos marcar com a hashtag Projeto Conquistar Seducan. Bye, bye!